O fato de você escutar uma pessoa falando com firmeza, é, com técnica de fala, falando de uma forma agradável, não significa que a pessoa esteja falando verdade. A pessoa pode estar falando uma tremenda de uma enganação, de uma ideologia totalmente errada, mas dá a impressão de que ela está certa, pela habilidade de falar. Então nós temos que separar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é verdade? Tem que analisar o conteúdo. A pessoa fala bonito? Fala, nota 10. Com firmeza? Sim, nota 10. E o conteúdo? Nota 0. Sem contar que a gente também tem a nossa Temos opinião. A gente tem a nossa Tem opinião uma questão também. de opinião também. Às né? vezes tudo que a pessoa fala, nada do que ela falou você concorda. Ou muita coisa, ou pouca coisa, ou tudo mesmo, né? Tem que analisar as porcentagens. Oi, aqui é o Zé. E Lília. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Vamos lá? Eu vou utilizar esse livro aqui, Homo Deus, do doutor em História pela Oxford, Yuval Noah Harari, que ele vai comentar sobre as redes sociais, o Google, o Facebook, por exemplo, que eles escolhem a informação que nós colocamos lá. Então, na página 394. Os algoritmos do Google e do Facebook sabem não apenas como você se sente, como sabem 1 milhão de outras coisas a seu respeito das quais você mal suspeita. Consequentemente, você deveria parar de ouvir seus sentimentos e começar a ouvir esses algoritmos externos. E na página 340, o Dr. Yuval diz: o Google nos aconselhará a que filme ir assistir, aonde ir nas férias, o que estudar na faculdade, que oferta de emprego aceitar e até mesmo com quem sair e com quem se casar. Então, ele está fazendo essa previsão de que todas essas tecnologias, né, Google, Facebook, elas vão colhendo a informação dos usuários e através dos cálculos eles conseguem ter mais precisão, uma probabilidade maior do que seria melhor para o usuário, né? Até mesmo com quem se casar. Por exemplo, se você faz uma busca sobre um livro, sobre um certo tema, aí começa a vir aquela propaganda de todos os livros, todos os artigos sobre aquele tema. Por exemplo, um caso que você procurou um filme que você não encontrava, aí depois que você procurou, aí começou a surgir. Aliás, acho que foram 2 filmes. Isso. Eu me lembro de 2, aquele Enigma da Pirâmide. Enigma da Pirâmide. E o Suspeitos? Não, esse aí eu ainda não consegui encontrar. Tá. O Breeze, o Instante da Brilhantina. Demorou um pouquinho, mas achei. E também o cobertor de braço, né? Assim, não foi difícil de achar, mas também não ficava aparecendo propaganda dele no meu Face. Aí começou a aparecer, depois que eu fiz a compra, começou a aparecer esse cobertor com braço, né, que eu estava querendo tanto comprar. Então, nessa previsão... Então, eles já sabem mais ou menos que esse é meu gosto. Nessa previsão que o doutor em História Yuval faz, então, o futuro já está acontecendo, né? Mas no futuro mais ainda, que nós vamos ser controlados por essa tecnologia. Já estamos. Já estamos e ainda vai ser mais ainda, né? É um controle tecnológico, né? Nós vamos ser controlados tecnologicamente. Inclusive, eu vi uma vez no vídeo de um youtuber aí, eu vi uns meses atrás, de que essa tecnologia que estão querendo colocar, essa tecnologia nova aí, que estão querendo colocar no Brasil, quem fala, que parece que vai começar no Rio de Janeiro. De escolher um rosto? Isso, leitura de rosto. Detectar o rosto, a fisionomia, isso. Né? Essas informações são perigosíssimas, porque nunca se sabe que vai ser usado para o bem ou para o mal. Né? Às vezes, por uma identificação errada,
Por exemplo, se alguém quer pegar um bandido, né? Porque isso aí também tem essas coisas assim. Pega um sósia. E pega alguém muito parecido, um sósia. Dizem que eu tenho... É muito arriscado isso. Parece que eu tenho vários sósias, né? Dizem que as pessoas falam que me veem andando em certos lugares que não sou eu. Então, eu tenho vários sócios por aí. É muito arriscado usar esse tipo de tecnologia. Muito. Eles não pensaram nisso, mas deveriam pensar. Eu acho que eles não pensaram nisso direito. Não! O próximo seria fake news. Fake news, que é do inglês, né, significa notícias falsas, né? Que nós vemos no Facebook, nas redes sociais, enfim, ou no YouTube, enfim, na internet, várias notícias. Aí nós temos que pensar, mas será que essa notícia é verdadeira? Até que ponto é verdadeira? Até que ponto é falsa? Quais são as fontes? Ela está citando fonte de algum doutor, algum acadêmico? Sobre o Facebook, tem e também no YouTube, mas acho que por enquanto mais no Facebook, né? Tem tido muita notícia falsa. Muita. É que eu só vejo Facebook, né? Agora quem vê Twitter, é que eu não vejo. Isso, aí também tem Twitter. Eu até tinha, mas agora não, meu Twitter está desativado. Tá desativado, então eu não estou usando. Mas eu tenho visto isso muito no Facebook, notícia falsa. Também tem o WhatsApp, que a gente vê muita notícia falsa. Uns dias atrás, não, acho que foi hoje. Eu recebi eu recebi, acho que ontem, só vi hoje. Uma informação dizendo que a aspirina, ela tá vindo da Venezuela, não sei o que, acho que todo mundo já ouviu essa história, né? Está com problema? Que tá com a fórmula errada? Não, que tá com veneno, alguma coisa do tipo, sabe? Uma fórmula errada de veneno. Alguma coisa lá foi sabotado o remédio. Entendeu? Aí, só que assim, é muito suspeito. A gente não vê isso assim, com tanta frequência, essas coisas, né? A informação a gente tem que considerar que pode ser suspeita. Né? Não dá crédito em tudo, assim. Eu ouvi, eu pensei, nossa, pode até ser que seja verdade, mas... ficar com o pé atrás, dá um votinho de crédito, mas não dá um crédito total. 100%. Porque são várias informações. Como que você vai saber se é verdade ou não? A pessoa vai ter que citar uma fonte. Mesmo que ela cite fontes de doutores acadêmicos, não significa necessariamente que seja verdade. Você tem que analisar. Não é só porque a pessoa tem um título de doutor, de mestre, de pós-doutor, que a pessoa está 100% certa. Significa que a pessoa teve que estudar bastante para conseguir aquele título, né? Ela não conseguiu aquele título de graça. Ela leu um monte de coisa, estudou muito, né? Então devemos considerar isso também. Mas também não vai dar o crédito 100%, tem que analisar. E tem uma coisa que eu vinha pensando à medida que eu estava lendo, que fiz a pesquisa para ver se isso aí era verdade. E aí falaram que não é verdade também. Como é que eu vou acreditar se ela não é verdade? Até entre os acadêmicos também não existe consenso em tudo, né? E se falaram que não é verdade, bom, será que realmente está falando que não é verdade? Será que é verdade que ele está falando que não é verdade? Entendeu? What? Será que tá falando a verdade que tá dizendo que não é verdade? É complicado, porque existem coisas... Não dá pra confiar no ser humano. Não! Existem coisas que você consegue verificar você mesmo olhando. Você vai lá e olha e você fala, eu verifiquei, eu olhei, eu peguei. Mas existem coisas que não é possível você verificar. Você vai ter que confiar em estudiosos. Por exemplo, questão de história. Histórias são coisas que já foram. Então, você vai ter que confiar nos estudiosos que fizeram pesquisas, analisaram ruínas, analisaram manuscritos, coisas antigas. Alguns acadêmicos dizem, isso aconteceu. Outros acadêmicos dizem, não aconteceu. Então, eu não sou da área de história, então a minha percepção de história já não é tão boa. Quem é da área de história consegue ter, né, uma análise melhor, né? Lógico, eu estudo um pouco assim, de história, mas não é a minha área. Minha área é de idiomas. Eu gosto de idiomas, gosto também de teologia, né?
Eu sempre fico antenado nessas coisas. Tem uma outra questão sobre o meio de comunicação. As pessoas estão ficando irritantes, né, no Facebook, né? Irritantes e então, irritantes. Qualquer coisinha elas já pegam e atacam o outro pelo Facebook, falando coisas que não devia, depois... É sempre esse problema. Aí pode vir a se arrepender de ter falado, né? É sempre aquela controvérsia. Uns dizem, não, esse fato histórico aconteceu. Aí o outro diz, não, não aconteceu. E como que a gente vai saber se aconteceu ou não? Porque ambos podem citar doutores acadêmicos, mas geralmente nem citam nada. Esse que é o problema. Mas se você for procurar doutores, você vai encontrar dos dois lados. Isso é chamado de viés. Todo mundo tem viés. Não há como ser 100% neutro. A pessoa sempre vai ter um pouco de viés. Mas dá para tentar, pelo menos, ser o mais neutro possível. Então é sempre necessário analisar os dois lados da moeda. É sempre necessário ouvir todos os lados. Por exemplo, se você acredita que aquele fato histórico aconteceu, tente escutar aquelas pessoas que dizem que não aconteceu, porque você já vai olhar o outro viés e vai analisar. Eu sempre gosto de fazer isso. Por exemplo, eu sou religioso, eu me considero cristão, então, para mim, Jesus Cristo existiu. Então, eu fiz um vídeo mostrando os acadêmicos que dizem que Jesus existiu. Tem um vídeo no YouTube. Então, eu utilizei... No canal dele. No meu canal Língua Viva. Eu utilizei, para fazer esse vídeo, pessoas ateias, agnósticas. Em vez de usar cristão, eu preferi usar pessoas assim, que não se consideram cristãs. Nesse meio de... Eu fico até pensando, essas coisas, voltando sobre esse assunto do remédio, assim como em outros tipos de assuntos, mas eu vou falar sobre isso. Eu fico até pensando, qual é a vantagem que as pessoas têm de mentir sobre esse tipo de notícia? Aí, entrando, se a gente for usar teoria da conspiração, essas coisas assim, aí, de repente, vai que estão querendo fazer alguma coisa tenebrosa com isso, então, por causa disso, inventando, tem um outro plano que não seja isso, seja por trás disso, né? Às vezes é até verdade, mas não dá para saber assim, né? Porque a pessoa vai precisar citar as fontes e geralmente as pessoas não citam, não falam de onde tiram. E se falarem, falam que tiraram da Wikipedia. A Wikipedia, ele cita as fontes, mas às vezes... As fontes deles às vezes também não são confiáveis, também podem ter erros, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Sempre quando alguém fala alguma coisa, fala, mas de onde você tirou isso? Aí a pessoa vai falar, eu tirei da Wikipedia. Tá, mas a Wikipedia também cita fontes. Aí você pergunta, a Wikipedia citou alguma fonte? Aí a pessoa vai falar, não sei. Então já fica complicado, você tem que saber. Para você afirmar uma coisa com tanta categoria, você tem que falar, não. A Wikipedia diz que tirou isso do doutor tal, em história, do doutor em física, e que é um estudo feito, um estudo sério, ou é baseado em testemunhas oculares, né, pessoas que viram, estiveram lá. Tem que ter alguma fonte forte, pelo menos não para garantir 100%, mas pelo menos para saber que tem uma seriedade a mais, né? Não é uma coisa solta. Se você está gostando do nosso vídeo, dê um joinha no final, compartilhe. O outro ponto sobre comunicação é que uma coisa é aquilo que nós dizemos com a boca. Outra coisa é aquilo que nós pensamos, aquilo que está dentro de nós, no nosso interior. E outra coisa são as nossas atitudes. Ou seja, nem sempre esses três elementos estão em sintonia. Posso até dizer que geralmente não. A pessoa fala uma coisa com a boca, mas está pensando outra. E faz uma outra coisa também. Ou seja, não está em sintonia. Às vezes sim, às vezes não. Na Bíblia eu vejo algumas passagens que dão essa ideia. Por exemplo, em Mateus 15, verso 8, que é uma repetição de Isaías 29, verso 13, que fala assim, essas pessoas me honram com a boca, com os lábios, né? Com a boca, mas o coração, ou seja, o interior, está longe de mim. Ou seja, a pessoa com a boca está dizendo alguma coisa, né? Está honrando, né? Honrando a Deus, no caso. Só que no interior,
é um outro discurso, não está em sintonia. O interior da pessoa está dizendo uma outra coisa. As pessoas que têm habilidade para falar, para discursar, isso é chamado de... Como que é o nome que se dá a isso? Habilidades para falar, fazer discurso. Eloquência. A pessoa tem eloquência. E tem outro nome também, é uma pessoa... O outro nome também que podemos dar a essa habilidade de falar é assertividade. Ou seja, uma pessoa assertiva. Ela fala com tanta firmeza que causa o efeito da plateia, né, quem está ouvindo, de uma confiabilidade. A pessoa confia. Nossa, você está falando com tanta firmeza, então o que você está dizendo, portanto, é verdade. Mas não necessariamente, porque isso é uma técnica, né? É verdade. Eu estou melhorando, de tanto fazer vídeo, eu acho que eu estou melhorando a habilidade de falar, né? Que é uma questão de treino. É verdade. Mas o fato de você escutar uma pessoa falando com firmeza, com técnica de fala, falando de uma forma agradável, não significa que a pessoa esteja falando verdade. A pessoa pode estar falando uma tremenda de uma enganação, de uma ideologia totalmente errada, mas dá a impressão de que ela está certa, pela habilidade de falar. Então nós temos que separar uma coisa e outra coisa é outra coisa. Cara, de novo! Não é verdade? Tem que analisar o conteúdo. A pessoa fala bonito? Fala, nota 10. Com firmeza? Sim, nota 10. E o conteúdo? Nota 0. Sem contar que né? a gente também tem a nossa Temos que opinião. A diferenciar. gente tem a nossa Tem opinião uma questão também. de opinião também. Às né? vezes, tudo que a pessoa fala, nada do que ela falou você concorda. Ou muita coisa, ou pouca coisa, ou tudo mesmo, né? Tem que analisar as porcentagens. Por exemplo, você pode pegar uma pessoa que, pelo conteúdo, você concorda bastante. Mas, pela técnica de falar, você vê que a pessoa tem dificuldade ao falar. Mas, pelo menos, o conteúdo está certo. Também existe a questão da atitude. Você fala uma coisa, mas a sua atitude é diferente daquilo que você falou. E isso nós encontramos no Novo Testamento em Tiago, capítulo 2, versos 14 a 18, que fala assim, né, da fé viva, né? A pessoa diz assim, vai em paz, mas a pessoa não tem a atitude de ajudar esse necessitado. Então, Tiago faz essa crítica. Né? Então é uma fé morta, porque a pessoa não ajudou, somente verbalizou. Vai em paz, se aqueça, né? Mas não ajudou a pessoa. Então temos que diferenciar isso. Uma coisa é o que dizemos com a boca, outra coisa é o que está no nosso interior e outra coisa são as nossas ações. Outro elemento que eu separei é a questão do silêncio. Para mim, é possível que a pessoa se comunique até calada, quieta, porque isso pode significar alguma coisa. Vamos supor que a pessoa não tenha a oportunidade de falar num grupo. Uma forma dela tentar dizer alguma coisa de forma implícita, indireta, é ficando totalmente quieta. Porque aí as pessoas do grupo vão pensar, mas por que você está totalmente quieto? Alguma coisa tem. Ou seja, a pessoa vai chamar atenção, é um tipo de comunicação. Né? Você já pensou tanto diferente, né? Eu discordo dele. Porque para mim, quando você se comunica falando, com alguns gestos, mas ficando calado e inerte, eu discordo. Pode até chamar uma certa atenção, mas não está querendo dizer que você se comunica com ela. Esse é o meu ponto de vista. É que eu estou falando da maneira bem subjetiva, por exemplo, quando os legistas dizem os mortos falam. Ou seja, de certa forma falam, né, nesse aspecto, porque você consegue descobrir alguma coisa olhando o cadáver, né? Mas aí é questão de expressão. Agora, o ser vivo, que às vezes ele não tem... Porque às vezes a pessoa, quando ela morre, às vezes ela morre com aquela expressão... assim, com aquela cara de espanto. Eu estou querendo dizer na maneira mais subjetiva, né? Ou seja, você está num grupo, você não tem a oportunidade de falar, por algum motivo, não sei qual. Para você chamar atenção, intencionalmente, já que você não pode falar, então aí que você vai ficar quieto mesmo.
Isso vai chamar atenção. É uma forma, né? Por exemplo, no silêncio, sem falar nada, existe a expressão do olho, a expressão facial, o gesto, a expressão gestual, né? E a pessoa está calada daquela forma, então as pessoas de certa forma percebem, nossa, a pessoa está tentando passar alguma coisa, né? Então a pessoa vai raciocinando. Agora eu vou ler nesse livro aqui, O Futuro da Mente, do doutor em Física pela Berkeley, o doutor Michio Kaku. Ele fala sobre clonagem, que tem a ver com o assunto da comunicação. Então, na página 296. Certamente é uma possibilidade. Uma vez perguntei ao Dr. Robert Lanza, da Advanced Cell Technology, como ele conseguiu trazer de volta à vida uma criatura morta há muito tempo, o que fez história. Ele me disse que o zoológico de San Diego lhe pedira para criar um clone de um Banteng, um animal parecido com um boi, que tinha morrido 25 anos antes. Foi difícil extrair uma célula válida para criar um clone, mas ele conseguiu. Depois enviou a célula por correio expresso para uma fazenda e a célula foi implantada numa vaca que deu à luz o animal. Quanto a nenhum primata ter sido ainda clonado, muito menos um humano, Lanza acha que é um problema técnico e que é apenas uma questão de tempo para que consigam clonar um ser humano, né? Então aqui o doutor em física explica que nós temos esse problema técnico para clonar um ser humano. Embora particularmente para mim, eu acho que já clonaram algum ser humano, só que eles não podem falar, né, abertamente para não dar problema, porque é ilegal. Mas, tirando esse achismo meu, ficando com a informação aqui do doutor em física, ele está dizendo que é um problema técnico, mas que futuramente será resolvido. Eu acredito nisso, né? É muito complexo, né? Esse tipo de assunto. Não é tão simples assim, vou clonar e pronto. Tanto que é por isso que é ilegal, né? Existe aquela questão, tá? Você vai clonar a pessoa e a memória, e as memórias. Porque se alguém faz uma clonagem de mim, a outra pessoa que é fisicamente igual a mim, ela não vai ter as minhas memórias. Então vai ter que implantar, tirar as memórias de mim e implantar na outra pessoa. Teria que fazer isso. Até meio que parecendo com aquele filme Minority Report. Minority Report. Para quem já viu, lembra como esse filme ele é muito bom, muito inteligente, muito bem bolado. E é bem complexa essa história. Porque ele fala de clonagem? Não, tô confundindo o Minority Report com o sexto dia. O sexto dia que é de clonagem. É, isso. Que eles conseguem clonar o corpo da pessoa e recupera a memória, né? Não consegue recuperar 100%, mas boa parte consegue recuperar. No filme parece que eles usam... não. É, porque tem aquela parte que quando chega no fim do filme, que o cara ele descobre que ele não lembra do que aconteceu anteriormente. Ele não consegue recuperar 100%, mas uma boa parte consegue recuperar da memória. Continua no próximo vídeo, não percam.